Boa tarde, estamos no ar com mais um programa da série Defenda-se. Esse programa é integralmente patrocinado pela ANDIF, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores do Segmento Financeiro. Meu nome é Aparecido Donizete Piton, ou Donizete Piton, ou só Piton para aqueles que... Aliás, tem 3 nomes, hein? Você pode escolher aquele que você achar melhor. A imprensa, ela é o terceiro poder, o quarto poder desse país, ou não é? Isso vem sendo discutido há tempos. Uns sustentam que é a imprensa que manda nos 3 poderes. Outros dizem que a imprensa é serviçal de um outro poder, talvez fosse o 5º poder, que é o poder financeiro. Bom, nós vamos discutir hoje essa questão com Antônio Carlos Cimino, jornalista e presidente do Sindicato das Editoras de Jornais e Revistas de Bairros de São Paulo. Cimino, muito boa tarde, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e estou aqui às suas ordens. Cimino, o que é ser jornalista em um país como o Brasil? É difícil, mas é uma profissão maravilhosa. Eu reputo uma das mais lindas profissões, principalmente quem se entrega a ela, né? Nós não somos donos de nós somos donos da notícia. E para mim não é um sacrifício, é um sacro ofício. Então eu tenho no jornalismo o melhor da minha vida. Dedico ao jornalismo já mais de 30 anos e falo a você que tenho muita coisa para fazer, muito para aprender, natural, mas é onde eu consigo externar, aprender, conhecer, conviver, e isso é o melhor da minha vida. O que a gente mais tem visto aí, Cimino, são profissionais da imprensa ou desinformando a população, ou plantando notícias que nem sempre vêm de fontes dignas ou com alguma credibilidade. Na maior parte das vezes nós temos visto os veículos de comunicação, não estou falando este ou aquele veículo, os veículos no geral, quer seja da imprensa escrita, falada ou televisiva, sempre à disposição daqueles que pagam mais, ou daqueles que sustentam as suas empresas com anúncios e daí para frente. Qual é a realidade que a nossa imprensa vive hoje? Você acha que hoje ela tem independência econômica para ela ter também independência de opinião e de bandeira? Se não tiver, tem que arrumar um norte para isso. O mais importante de um veículo de comunicação é separar as 2 áreas. Uma área redacional, outro prédio, outro telefone, com a área comercial. Outro gerente, outro departamento, outro telefone, outro tudo. E de preferência que não conversem entre si. E que de preferência que não conversem, porque mais do que informar, nós formamos opiniões. A partir do momento que você tem alguém que pague a sua redação, que pague a sua consciência, que pague a sua matéria, você já deixou de ser independente. E você já deixou de ser aquele ideologista com ideias, com criatividade. A partir do momento que alguém pague a sua ideia, você já deixou de ser criativo e já deixou de ser independente. Mas, Cimino, se nós temos um departamento de criação ou de redação e um departamento econômico, quando esses 2 departamentos entram em conflito, ou quando algum anunciante aciona o departamento comercial, isso não chega na presidência, que é o dono da empresa, que é aquele que dá as direções da... Eu falo na minha redação, né? Nós temos o Jornal da Zona Leste, o Jornal Marco Zero e o Jornal Valor da Serra. Na nossa redação, a nossa tabela tem uma tabela de preços. Tem lá informe publicitário. Ele quer externar sua opinião, ele quer falar alguma coisa, ele paga. Não tem problema nenhum. O que ele não pode é, na minha redação, ele tentar viabilizar uma ideia dele ou uma colocação, seja política, ideológica, de religião ou esportiva, seja o que for.
Ele quer externar? Não tem problema nenhum. Está lá, informe publicitário, faz parte da tabela. Aliás, a maior parte dos jornais internacionais de outros países mais sérios que o Brasil... Aliás, quando a gente fala em Brasil sério, é uma coisa engraçada. O país, o torrão, tem nada a ver. O nosso povo é o povo do jeitinho. Mas nós temos aqui aqueles que são do jeitinho e aqueles que não são do jeitinho. Mas, no geral, nós podemos dizer que o Brasil, existem países que têm regras mais definidas. Nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou mesmo na França, ou mesmo na Alemanha, quando um certo segmento quer colocar uma matéria no jornal ou numa revista, eles colocam embaixo matéria paga. No Brasil, você pega grandes revistas de circulação que você vê que são matérias feitas por segmentos da sociedade. E não tem esse detalhe. Então o cidadão lê aquilo e aquilo está formando uma opinião que na verdade é um certo segmento corporativista que quer que ele pense daquela forma. Perfeito. Então, por isso que eu falo, na nossa redação está lá informe publicitário. Ele faz a matéria, um quarto de página, meia página, seja o tamanho que for, e lá vem informe publicitário. É assim que é o caminho. Ele pode dar o espaço para a pessoa se externar, opinar, fica à vontade. E é assim que a gente conduz. Para você ter uma ideia, hoje nós somos, em São Paulo, 226 jornais entre jornais e revistas de bairros. Nós editamos juntos 2 milhões de exemplares por semana. Se nós colocarmos 4 leitores para cada veículo, para cada exemplar, nós vamos ter 8 milhões de leitores no final de semana. Nós somos a segunda maior imprensa alternativa do mundo. Primeiro os Estados Unidos com 1.100 jornais e depois Brasil através de São Paulo. Então, a nossa orientação é assim. Eu não entro na área redacional, apenas a gente, de comum acordo, sempre preocupados com usos, costumes, hábitos, porque nós entramos na porta do leitor sem ele pedir. Então, nós precisamos... É distribuído esse jornal. 99% distribuído gratuitamente, porta a porta, prédios, residências e comércio. Nós entregamos de graça, com sol, com chuva, de graça, sem custo algum para o leitor. Porém, nós deveremos tomar muito cuidado com a nossa área redacional. Aí sim, não é uma censura, mas um comportamento ético. Eu vou entrar na casa do morador, eu preciso ter alguns cuidados. Quando a gente compra uma revista Playboy, nós assumimos a responsabilidade de ver mulher nuas, ou não é isso? Agora, eu, como distribuo o jornal de graça, entro na casa do munícipe sem ele pedir, eu estou invadindo a casa dele, eu tenho que ter esse cuidado. Eu não posso botar uma mulher pelada, eu não posso colocar palavrões, eu não posso agredir qualquer segmento religioso, eu não posso agredir qualquer segmento esportivo. Então são cuidados éticos e não censura. Posso colocar uma mulher sensual, eu posso colocar uma mulher de biquíni ou uma pose sensual? Posso. Agora, precisa ter um contexto. Ela precisa estar dentro de um contexto jornalístico que justifique aquela pose. Como está hoje, Simino, a formação dos nossos jornalistas? Hoje, graças a Deus, voltou a lei que permitia, que não era lei, estava uma briga jurídica, em que poderia ser um jornalista temporário, né? Isso acabou semana passada. Aliás, houve época que até, me parece que foi uma liminar concedida por uma juíza federal, isso, que acabava com o jornalismo, qualquer profissional poderia exercer o jornalismo. Agora voltou, porque existiam os jornalistas antigos, que eu vejo até como salutar, porque tem muita gente inteligente, muita gente que sabe escrever melhor que jornalistas, os professores, por exemplo, professores de português, eles só não sabem eventualmente a técnica de fazer uma matéria, mas escrevem muito bem. Você tem poetas, você tem advogados que escrevem maravilhosamente bem, você vê juízes, textos de juízes são maravilhosos. E pode escrever, não é que ele não possa escrever, dentro da área dele. Então, por exemplo, uma médica, quem é que pode falar melhor sobre medicina do que uma médica? Não é? Claro. E aí sim. Agora, fazer uma matéria sobre medicina, não sobre um item da medicina,
precisa ser jornalista. Valoriza a classe, dá mais conteúdo a ela, dá mais respeito a ela. Eu fui contra, inclusive, contra a criação da ordem dos jornalistas. Por condição política que vinha de cima para baixo, eu fui contra porque é mais porque nós temos leis. O novo Código Civil, por exemplo, o antigo, já balizava a nossa profissão. Você hoje falar sobre mal alguma pessoa, você tem que estar muito bem fundamentado, porque senão a pessoa entra com uma ação de danos morais. Então, nós já somos punidos por isso. Nós não precisamos ter um algoz às nossas costas para viabilizar o que a gente deve escrever ou não deve publicar. Obviamente, Cirimino, que tem profissionais do seu naipe, que tem experiência, que tem cultura, uma cultura vastíssima que te permite entrar em qualquer tema, não é? Com tranquilidade. Mas o que a gente tem visto, os jovens profissionais, aqueles que estão se formando, eles estão se formando, e aliás, não é uma questão do jornalismo, mas acadêmicos de direito, quando se formam, sabem coisa alguma, de medicina, então você pega uns meninos aí que não sabem quase nada, e jornalismo não foge à regra. Você não acha que a profissão ela fica um pouco mais dignificante se existe um órgão que faça assim, uma prévia seleção? Olha só, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela faz um exame rigoroso. E precisa. Não, olha, ela faz um exame rigoroso. O menino, para passar no exame da ordem, isso já há mais de 20 anos, ele tem que conhecer alguma coisa. E olha que a gente pega uns jovens com diploma, com a carteirinha da OAB, que não sabem absolutamente nada. Se prepararam para prestar aquele concurso específico da OAB, mas não sabem nada. Você não acha que o jornalismo selecionaria melhor os jornalistas, os profissionais que passassem por essa prévia seleção? Não. Quem seleciona aí é a redação do jornal. Eu vejo lá na minha redação. A redação nossa fica na Avenida Paz de Barros, na Moca, e eu tenho 3 faculdades bem próximas. Eu tenho a Universidade de São Judas, eu tenho a Universidade Capital, eu tenho a Universidade Anhembi, que tem curso de comunicação. Quando os jornalistas vão à redação, se eu der um texto de 20 linhas, eu normalmente, na entrevista, se eu percebo que a pessoa não tem ainda o traquejo necessário, eu dou um tema e peço para vir no dia seguinte, para voltar com o tema, para fazer o tema à vontade. Porque é natural, na hora do nervosismo, ele não vai saber fazer a matéria. Mesmo porque são estudantes. O que eu difiro da medicina, do direito, porque o jornalista, o máximo que ele vai fazer é falar sem um fundamento maior. Basicamente isso. Ele vai plantar uma notícia que aí vai para o editor. O editor é que tem que saber certinho o que tem que publicar ou não. Na medicina, se o fulano errar, acabou. Eu não tenho, vou perguntar para o meu... Não tem uma segunda época. Não tem uma segunda época, não tem o editor para... Não é? Para revisar aquilo que ele fez ou para saber se deve ou não deve. Então nós temos essa condição que o advogado não tem junto a um tribunal, junto numa ação. Ele está junto ao meritíssimo. Se ele fizer um arrazoado errado, uma lei errada, porque o direito é bom senso. Antes de qualquer lei, o direito é bom senso. Houve época que eu até acreditei nisso. A gente vê tantas leis sem qualquer base moral ou legal, tantas coisas indecentes sendo aprovadas, que aí eu vou falar para ti, olha, pela lei esse sujeito está certo, mas segundo a moral esse sujeito é um safado. É o que a gente costuma fazer. Por isso que tem que haver uma revisão no judiciário. Precisa. Em São Paulo nós temos leis, inclusive estamos entre safra, 3.200 leis serão abolidas, de bate-pronto. Como, por exemplo, tem leis que é proibido o tráfico de animais em avenidas e ruas, coisa que já não existe mais em São Paulo.
com raríssimas exceções. Você vê um cavalinho aqui, outro lá. Mas nós temos coisas de hoje. Não, mas essas leis são antigas, por isso que eu estou comentando. Quer dizer, são leis que estão sendo abolidas agora. 3.200 numa pancada só. No judiciário, a mesma coisa. Então, o jornalista, ele tem a diferenciação que eu faço, e eu acho que a OAB faz muito bem de dar uma trancada mesmo, de dar uma segurada, porque o que a gente vê, ninguém aqui é mestre em português, em catedrático na língua, longe disso. Mas o que a gente vê, eu vejo lá no escritório, nós temos também uma imobiliária, uma construtora, e via de regra aparecem lá advogados com currículos. Você olha o currículo, maravilha. Aí faz uma entrevista ou pede um texto, deixa a desejar. Então, ou numa pendenga judicial, né, que a gente eventualmente tenha, a gente vê coisas que não estão de acordo ainda com a classe, que a classe é maravilhosa, tem advogados brilhantes, e é tão bonito. Como toda profissão, é bonito você ver alguém interessado naquilo que escolheu como profissão. Assim, há cerca de uns 45 dias atrás, o IBOP soltou uma pesquisa que é mais ou menos a seguinte. Pelas técnicas, pela técnica adotada pelo Estado, pelo governo, 3% só da população é composta de analfabetos. Aí nós temos a seguinte questão: o que é um analfabeto para o Estado? Aquele que sabe ler, aquele que sabe garatujar, quer dizer, sabe ler algumas palavras, sabe garatujar o nome, pela classificação do Estado, não é mais um analfabeto. O IBOP ele fez uma pesquisa independente há cerca de 45 dias atrás e deu lá que cerca de 75% da população é composto de analfabetos funcionais. Ou seja, ele sabe ler, sabe escrever, mas ele é incapaz de ler um texto e entender o que aquele texto está dizendo. Como você classifica hoje o nível cultural da nossa população brasileira? Se bem que o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, não tem muito como. Nós temos vários Brasis aqui dentro, né? Recentemente eu fui a Campo Grande, que lá em Mato Grosso do Sul, o jornalismo de bairro lá é muito forte também. E eu sou um estudioso da matéria, né? Eu estou na 4ª gestão como presidente do sindicato, fiquei como presidente da Associação de Jornais de Bairros durante 2 gestões, fui durante 25 anos diretor da Associação Paulista de Imprensa, vice-presidente, inclusive. Eu gosto do que eu faço, que é o mais importante de tudo em qualquer profissão, é gostar daquilo que faz. Gosto do que eu faço. Então, o que eu vejo a grande oportunidade que o jornalista tem é saber diferenciar e começar a orientar. Por isso a importância do jornal de bairro. Quando o jornal de bairro entra na casa da pessoa, estimula a leitura. Nas últimas bienais, nós percebemos isso. O aumento de número de venda de livros. Então, o importante é ler, não é? Escrever e contar. O mais importante de tudo, né? E aí a gente faz assim, palavras cruzadas, pegadinhas com números, e é desta forma que a gente orienta o leitor, a criança, a escrever, a ler e a contar. Você acha que a televisão emburra a pessoa? Eu acredito que não emburre, mas que ela bitola sem dúvidas. E até dia desses nós estamos comentando, quando da Fórmula 1, algumas casas noturnas fizeram alguns outdoor, estimulando as pessoas, os turistas, a irem a essas casas noturnas. E aí o prefeito mandou tirar, disse que era incentivo ao sexo. E eu pouco tempo tenho para ver televisão, até às 11 horas da noite. Mas dia desses eu estava assistindo
a abertura da nova novela da Globo. Essa belíssima. O que é isso? Então isso não é estímulo a sexo? Ou será que ninguém percebe isso? A gente vê cenas de nudismo durante o dia. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, onde foi parar o bom senso? Porque esse é bom senso. Não que não deva ter. Eu tenho uma ideia bem aberta das coisas. Mas acho que tem que ter horário. Nunca se viu tanto aborto aos 16 anos. Nunca se viu tantas mães aos 16 anos. Porque estimula a vontade. Ninguém é contra sexo, hein? Pelo amor de Deus. Nada disso. Só que tem tudo, tem sua hora. Então, cria um problema seríssimo em quantas famílias essas meninas, mães solteiras, porque vê na televisão às 4 horas da tarde, às 3 horas da tarde, à noite, como tudo normal. E o que é normal na televisão, para ela passa a ser verdade, também é normal. Porque já faz muito tempo, mas muito tempo, que você... Agora eu viajo menos, mas houve época que eu viajei muito e de ponta a ponta do país. E era muito comum você aqui de São Paulo e os teus filhos estarem assistindo um programa de televisão, sendo educado por aquele programa de televisão. Chegar lá em Ariquemes, lá em Rondônia, os filhos do povo da região estarem assistindo o mesmo programa. Você vai lá para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, as crianças estudando o mesmo programa. Enfim, a impressão que nós temos é que essa geração que está subindo agora, e a passada, né? Porque nós somos da terceira de trás, né? Já não dá mais para enganar. Muito contra-gosto. Eles estão tendo um educador único. A televisão passou a ser a grande educadora dos nossos jovens, da nossa população. É isso mesmo. Então, quais são os conceitos que eles estão enfiando na cabeça dessas crianças, no coração, no universo dessas crianças? Você como jornalista. Nós vimos recentemente, Simino, um programa de televisão bastante interessante, que era o Você Decide. O Você Decide era um termômetro do perfil psicológico e dos valores da população. Daí para cá, são políticos que usam os diagnósticos desse programa, são programas de televisão que são elaborados segundo os diagnósticos desse programa. Enfim, aquele programinha ridículo fez com que a Rede Globo detivesse um perfil do momento histórico da nossa população. Esse é papel de jornalista? Eu comparo esse papel, eu gosto de fazer essa analogia. Um dia eu fui fazer a minha diretoria do sindicato aceitou um convite de um café da manhã com a Polícia Militar. E eu, que não tenho tanta experiência no jornalismo policial, já fiz, mas não tenho tanta experiência. E dentro da minha concepção de vida e do que eu acho, e dentro da minha ignorância, eu cheguei para o comandante. Comandante, se eu roubasse este relógio e o senhor me pegasse com esse relógio roubado, hoje você sabe que para a pessoa falar a verdade, não precisa mais bater, a técnica é completamente outra. Não encosta-se nem no meliante. Basta deixá-lo sem dormir, que ele confessa tudo. Sabia? É a nova técnica mundial. Quer dizer, mas eu acho que as nossas delegacias não conhecem essas novas técnicas, hein? Então, porque eles querem mais rápido, eles não querem esperar o fulano ficar com eles sono. Não têm soldado suficiente de plantão para ficar acordado. Ou isso. Então, mas é essa técnica. Perfeito. E o cara conta tudo. Foi bom. Supondo que eu tivesse roubado esse relógio, o senhor me pegasse, e aí o senhor me desse os petelecos. Eu provavelmente contarei a quem eu roubei, de onde eu comprei. Se fosse um receptador, né? Se o fulano é pego com um cigarrinho de maconha, ele leva os petelecos, ele não conta de quem ele comprou. Conta. E assim você sucessivamente não chega no grande. Por que não chega no grande nunca? Você percebe de quantos anos para cá
que assim, prenderam 15 quilos, 15 toneladas, aonde? Em trânsito. Não, prendemos 15 quilos de maconha na fábrica do fulano, que estava embalando, que estava empastando a coca. Nunca. Sempre no depósito. E está na Constituição que qualquer veículo, qualquer aeronave, qualquer terra que tenha plantação de maconha ou a fábrica de cocaína, ela é desapropriada e passa para a União. Não lembro de nenhum. Quantos metros quadrados foram para a União, que era para a arrecadação desse dinheiro, era para institucionalização, para servir de informação e combate à droga. Simino, obrigado por ter vindo. Obrigado 30 minutos para conversar contigo realmente é muito pouco. E eu não vou te fazer um convite, eu vou te fazer uma intimação para que você volte outras vezes aqui, porque nós temos muitas outras coisas para conversar, principalmente imprensa e relações de consumo. Mas nós vamos conversar no outro programa, Simino. Vai ser uma honra, muito pode obrigado. ter certeza, me senti honrado com o convite. Estou feliz e, como eu gosto do que eu faço, eu gosto de falar o que eu faço. Então, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima sexta-feira com mais um programa Defenda-se. Até lá.